Como não desistir? Várias vezes, cara, na minha história de vida, no meu crescimento, eu fui uma pessoa desistente. Na minha personalidade, na minha identidade, a maneira como eu me via, eu não me via capaz de sustentar disciplina, constância. É curioso, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas aonde a gente mais foi ferido é onde a gente mais vai ajudar as pessoas a se curar, porque a gente justamente foi tão fragilizado nesse ponto que a gente se dedica a compreender mais sobre, a ponto de depois ter a habilidade, a capacidade, o conhecimento de ajudar as outras pessoas a passar por aquilo que tu passou de dificuldade. Digo isso porque hoje, né, meu trabalho aqui é sobre construir constância na sua rotina de bem-estar, trazer disciplina na sua rotina de bem-estar. E no episódio de hoje a gente vai, claro, passar, se aprofundar dentro disso, mas a gente vivencia isso tudo para que a gente consiga, né, chegar nesse lugar de uma constância, ou seja, eu continuo, eu continuo. Isso é o oposto da desistência. E veja bem, desistir não é o vilão dessa história. Eu amo desistir de coisas até hoje. Existem coisas que quando a gente está conectado com quem a gente é, de verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer é desistir. Desistir de algum projeto, desistir de alguma relação, desistir até mesmo de algum sonho que hoje já não cabe mais, já não ressoa mais, já não faz mais sentido. Desistir de relação é difícil para a beça, porque muitas vezes a gente se identifica, aquilo conta uma história de quem eu sou, e deixar virar essa página, deixar isso para trás, pode ser muito desafiador, mas também pode ser a melhor coisa que você e eu podemos fazer. Existe uma benção no desistir. Acho que hoje a gente está no último dia aqui de lua minguante. Eu amo lua minguante. Uma lua que mingua, que finaliza, que realmente dá a cabo aquilo que precisa acabar. Sabe, eu amo dizer tchau. Eu amo me mudar. Aliás, não gosto de me mudar não, tá? A logística de se mudar de mudança não é tão gostosa. Mas de encerrar um ciclo, de sair de um lugar e recomeçar em outro, existe um aspecto muito positivo e sedutor na minha energia, assim, que dá match com isso. Desistir é bom. Dizer, tipo assim, quer saber? Tchau. Não quero mais, não tem mais nada a ver com isso. Sai, limpa aqui ó, a poeira dos meus pés, sacuda minha roupa e vou-me embora. Mas, em contrapartida, existe um outro movimento de desistência, que não é essa desistência consciente, não é essa desistência desejada, não é essa desistência da verdade. Eu diria até que é da falta da verdade, porque a verdade é que me permite sustentar o sim ou o não. E honestamente, a verdade ela é imbatível. É imbatível, tipo, nada foge à verdade. Ela tá sempre manifesta, tá sempre ali estabelecida, ela tá sempre aparecendo. E às vezes o que me falta, o que te falta para conseguir não desistir daquilo que a gente se propõe ou daquilo que a gente deseja, é passar mais tempo na nossa verdade. E a verdade, dentro do processo do autoconhecimento, a gente pode entender como uma cebola de muitas camadas. E essas camadas muitas vezes são as nossas crenças, muitas vezes são estigmas, paradigmas, estereótipos e a nossa identidade, o nosso ego. E a gente vai, né, deixando isso fazer parte de quem a gente é, deixando isso contar a nossa história. Então, para acessar a tua verdade, você vai precisar ir como uma cebola se descascar, camada por camada. E se você se sintonizou e até agora está aqui ouvindo essas palavras, é porque isso faz sentido para você. Esse é um convite a descortinar um pouco mais as camadas aí da cebola que você é hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre como não desistir. E como de costume, eu trago aqui 3 tópicos para a gente fazer isso. A gente já vai mergulhar dentro desses tópicos, ok? Mas vou te pedir uma licença para tomar um gole de água. O nome dessa live é Café com Sol, mas eu confesso que hoje eu não trouxe café, gente. Fui correr, já tomei café, acabei de tomar um cafezinho preto e agora eu vou tomar uma água aqui com vocês. E esse é o momento que eu dou bom dia para quem tá aqui comigo. Vi que o Beca entrou aí agora, Beca até costuma estar por aqui. E Mara, você estava aqui semana passada, se não me engano, não foi, Mara? Seja bem-vinda de volta, obrigado pela presença. Deixa eu enviar essa live aqui. Não, não vou mandar não. Já falei, deixa. Vou mandar não, sabe por quê? Porque meu celular tá apoiado em um lápis aqui. Aí se eu mexer, ele vai se desestruturar. Então eu prefiro nem clicar na câmera, gente. Ou deixa eu ver se eu tento, tá? Um instante, paciência, galera. Vou mandar aqui no meu canal. E aí, só o Crespo. Pum, pum. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? O som continua estável? Beleza.
Se você estiver me ouvindo no YouTube, cara, toda semana eu posto um episódio do podcast aqui. Esse podcast é gravado ao vivo no Instagram. E depois eu disponibilizo ele para vocês no YouTube. Então, se você voltar para trás, você vai encontrar uns 30 episódios de podcast, todos com essa temática para te ajudar a ocupar o centro da sua vida. Beleza? Fazendo os ajustes devidos aí dessa jornada. Ao mesmo tempo, se você estiver me ouvindo no Spotify, esse episódio também é disponibilizado em áudio no Spotify. Se você voltar para trás, você vai encontrar mais de 30 episódios com essas temáticas. Se você estiver no Spotify, me segue aqui, cara, e deixa uma estrelinha, porque são poucos verdadeiros que deixam estrelinha, tá ligado? Acho que tem umas 17 estrelinhas. Poucos, mas muitos no meu coração. Eu agradeço muito a vocês desses 17 aí, tá? E se você estiver no YouTube, cara, deixa um comentário. E, cara, eu tô postando vídeo toda semana no YouTube. 2 vídeos por semana. Segunda e quinta-feira, galera. Segunda e quinta-feira. O vídeo de ontem, você conversa, né, claro, com o que a gente vai falar hoje aqui. O tema do vídeo era sobre parar de focar naquilo que é o que eu não quero. O que é muito difícil, convenhamos, né? A gente entra no repeat da reclamação, é claro, que é normal do ser humano. E aí eu explico, né, por A mais B, assim, o impacto disso e como que a gente pode buscar fazer diferente. Tô super orgulhoso dos vídeos do canal, estão sempre ajudando muito a galera. E aí é isso. Aproveite as plataformas e estamos aqui em presença hoje, nessa terça-feira, gente, dia 1º, estamos iniciando o mês. Respira aí, cara. Estamos iniciando o mês, o dia 1º de outubro. A gente merece fechar esse ano bem. Último trimestre, né? Vamos trazer presença para o nosso mês, trazer presença aí para o final desse ano. Obrigado pela presença de vocês aqui. Muito bom dia aí. Dê bom dia primeiro pra gente. Essa cultura que eu mais quero passar para vocês, galera. A gente precisa dar bom dia primeiro pra gente, para você mesmo. Antes de dar bom dia pro externo. Antes de entrar no teu celular. Antes de rodar feed do Instagram, galera. Antes de rodar feed do Instagram, lembra quem é você. A gente precisa sair do piloto automático, tá bem? Ocupar o centro é isso, assim, se autorresponsabilizar. Saia do piloto automático. Não acorda, pega teu celular e entra no Instagram. Honra a tua cabeça, cara. Honra a tua força vital. Traga intencionalidade. Se olha no espelho. Saúda a vida que tá aí em tu. Se olha nos olhos. É grandioso quem a gente é. É fácil, é difícil? Sempre vai ser. E aí, se você não consegue fazer o mínimo que é isso, fica mais difícil, porque você não está autocentrado, você não está ocupando o centro. Então é como se com o tempo passa a ficar evidente que está faltando você na sua própria vida. E se falta você na sua vida, como que você vai conseguir não desistir daquilo que tu quer? Daquilo que tua alma te convida? É óbvio que a desistência vai ser muito sedutora, e mais do que isso, ela vai ser inevitável. Você não vai conseguir, porque não desistir não significa não cair. Muito pelo contrário. Uma palavra de poder que a gente tem aqui é transformar a frustração em informação. Ou seja, eu, Sol, Thomas, caio. Né? Tem um post aqui muito bom do Duolingo no meu feed. Eu tô agora, gente, há 327 dias fazendo Duolingo. Daqui a pouco vai fazer os 365, né? Ou seja, eu vou completar um ano. Sendo que já fez mais de um ano que eu comecei essa jornada. Sendo que teve dias que eu não consegui, tá ligado? Teve dias que eu não fiz. Essa semana agora que passou, teve um dia que eu fui dormir mais tarde, cansado, pum. Passou o dia que eu nem vi, não fiz. Só que o próprio Duolingo, ele não me zera. Pô, imagina, o cara fez 325 dias, ou o cara fez 30 dias, ele não conseguiu um dia, ele vai voltar pro zero? Até o Duolingo entende quão desestimulante seria isso. Se ele fizesse isso dessa maneira, ninguém conseguiria se manter fazendo aplicativo. E assim como um próprio aplicativo que está ali usando dados, obviamente, né, de como funciona a psicologia humana. A gente precisa tomar posse disso para entender, cara. Você vai ter quedas. Seja mais gentil quando você cair, pô. Seja mais gentil. Caiu, respira, perceba o que está rolando, como você consegue se adaptar para levantar. Ninguém é imbatível, apesar de na internet parecer. Por isso é muito nocivo você acordar e entrar no Instagram. Que aí você acorda e dá o teu poder pessoal pro outro. Porque aí tu acorda e vê, sei lá, o Sol Crespo falando numa live, aí tu pensa, o Sol é pica. E eu sou um bosta. Eu não sou ninguém, porque eu não faço o que ele faz. Tá se comparando sem entender a complexidade da história do outro, o bastidor do outro. Aqui é recorte do melhor momento, aqui é coisa linda. Instagram, rede social é coisa linda. Então bora lá, cara. Acorda, olha pra ti, se saúda, honra aí a tua força vital. Tu é muita coisa. Tu é muita coisa. Tu não é menos do que eu. De maneira alguma. Também não é mais. É uma bênção isso, cara. Porque eu também não sou menos que você, se ligou?
Precisamos lembrar, sintonizar com isso. Olha! 50 dias! 48 já é 50, né? Vamos nessa. Caramba, que benção, Beca. Irado, fico feliz, viu? Eu tô fazendo francês nesse momento. Não, não falo de dança par... Como é que é? Je ne parle français. Não sei nem falar, né? Mas eu tô aprendendo línguas. Foi uma forma de me ambientar, né? Honestamente, eu não acho o Duolingo o melhor lugar de aprendizado, não. Acho que é isso. É mais uma brincadeirinha, uma introdução. Mas eu sinto, eu tenho esse orgulho aí, né? Deixa eu ler um pouco aqui, porque vocês já falaram algumas coisas. Ó, a Mara disse: Hoje eu fiz isso, eu olhei pra mim no espelho, me dei bom dia e comecei meu dia, foi incrível. Eu vou te falar que quando eu acordo, eu sou um bicho. Inclusive, morar com pessoas é difícil dessa, né, pra mim, porque é isso, eu não acordo simpático, eu acordo e preciso de uma hora ali pra eu fazer o download de verdade. Nesse sentido, é difícil acordar e já chegar num lugar de presença. Não é assim que funciona comigo. Então, eu acordo, até tento, quando eu tô melhor, quando eu tô no meu melhor momento, eu consigo. Acordo, olho no espelho, levanto os braços e digo alguma coisa boa. Logo depois eu volto para aquele estado meio cavernoso, aí eu vou recuperando, voltando. E aí eu vou seguindo com a minha rotina, com os meus hábitos, falando coisas, tentando, né, me levar para onde eu quero. É uma tentativa, cara, é uma correção, uma reeducação. É o que eu proponho com vocês aqui nos conteúdos e nas sessões quando vocês passam comigo. Sempre é isso, deixando bem claro. A gente está passando por um processo aqui, esse ocupar o centro exige da gente uma reprogramação mental, em primeiro lugar, mas também uma reeducação no nosso comportamento. A gente vai agir de maneira diferente do que a gente foi programado até agora. E se eu não estiver ciente disso, eu vou voltar, obviamente. Não tem que ser um mistério, não tem que ter culpa. A gente vai voltar a agir como a gente sempre agiu. É isso, a gente continua, né? A gente se mantém, continua no mesmo flow, a mesma coisa. Então, assim, de fato é desafiador o que a gente está se propondo aqui e é também libertador. Beca disse, francês, que massa, você lê livros para poder ajudar no idioma? Não. Sim, seria ótimo para aprender, né? Mas eu não faço o básico com o Duolingo, se ligou? Não é como se eu estivesse priorizando aprender francês agora. Não tô. Tô só realmente brincando ali. Mas me interesso. Mas nem inglês eu estou estudando. Não é uma prioridade nesse momento, assim, eu tive que assumir. Tive que assumir que eu não dou conta de tudo e que não dá pra eu, tipo, não tô realmente me dedicando a estudar idioma nesse momento, porque não dou. Não é vida adulta, não dá pra dar conta de tudo ao mesmo tempo, né, gente? Mas vamos nessa, vou tomar meu golezinho aqui e seguir para nossa primeira pauta. O tema da live de hoje é como não desistir. Temos 3 tópicos, passaremos por esses 3 tópicos. Acabamos de passar pela introdução aqui e vamos seguir aqui adiante. Um instante. No, eu lembro, com esse tópico de hoje do não desistir, eu lembro, cara, quando lá no moleque, na adolescência, talvez alguém aqui que tá ouvindo vai pegar essa referência. Não julguem, tá? Ok. Vamos lá. Me identificava muito como essa pessoa que não consegue se manter, não consegue ter essa constância. É, Antes eu desistia antes de começar. Antes desistia antes de começar. Boto fé. Gente, olha só esse momento. Eu tinha, sei lá, 19 anos, eu tava saindo da escola, do ensino médio, eu fui fora de forma, no caso assim, como é quando a gente não faz atividade física? Sedentário, é, baixo autoestima em relação ao corpo, baixa autoconfiança em relação ao meu corpo, eu não achava que o meu corpo era capaz de fazer atividade física ou esporte. Foi assim durante a grande parte da minha infância, né? Andava de bicicleta, fazia poucas coisas, estava acima do peso, fui acima do peso desde da adolescência, infância. Isso forjou muito a minha identidade, né? Então, eu me via como uma pessoa incapaz, infelizmente, né? Não necessariamente quem é acima do peso tem essa jornada, mas comigo isso forjou um processo de uma autoimagem bem fragilizada sobre mim. Beleza, então tinha tudo isso inflamado ali. E aí, quando eu tinha uns 19 anos, eu passei por um processo de emagrecimento que veio junto com uma autoelaboração de vida mesmo, né? Um tomar as rédeas. E aí foi um mix do que hoje é meu trabalho, do que eu sou aqui. Isso aconteceu lá, quando eu tinha 19 anos. Uma ruptura com um monte de coisa, né, cara? Eu tinha saído de um fluxo de trabalho na igreja, tava meio deprê, e aí eu conheci um brother. Conheci não, já conhecia. E esse brother me ajudou, sabe? Aqueles brother de parceiros de treino. Para ele era interessante também me ajudar, me ensinar a treinar, assim, a gente começou a correr junto, eu fui me apaixonando ali pela corrida, depois entrei numa jornada de trampo, né, e esse trampo já tinha um senso de propósito muito forte, eu queria alguma coisa com isso, sabe, porque
Vou dar um pouco mais de contexto para vocês entenderem. O primeiro tópico aqui é saber para onde quer ir, tá? E saber quem você é. Peguei aqui a minha referência. Saber para onde você quer ir e saber o que você é. Qual é essa história, né? Eu estava trampando na igreja. A igreja forjava a minha identidade. Porque como eu tinha essa autoestima baixa e tudo isso, eu não me sentia seguro no mundo real. Eu não me sentia seguro com homens, principalmente, né? Porque eu não era um homem como um homem tem que ser. Tinha várias fragilidades ali agudas, né? Em relação a corpo, autoestima, sexualidade, com uma complexidade. A igreja acabou sendo um lugar seguro, em partes, porque isso não estava sendo apontado o dedo para mim a todo tempo. Então era um lugar onde eu podia desenvolver a minha espiritualidade, né, que é algo que vocês podem perceber que faz parte de quem eu sou em essência. Então isso estava ali sendo trabalhado, então foi um lugar seguro por um certo momento. Até que não deixou de ser porque, obviamente, eu precisava expandir para além do que um contexto religioso me permitia, principalmente um contexto conservador, que não daria conta de acolher, de fato, o quem eu era, com a sexualidade e as ambições e tudo mais. Quando eu saí da igreja, eu fiquei muito mal, galera. Porra, porque isso fere o processo de identidade, de novo. Estão pegando a visão, eu estou aprofundando aqui. Então, eu sou isso, eu sou, por exemplo, cristão naquele dado momento, deixo de ser, e aí agora, quem eu me torno? Quem sou eu? Então, isso gera uma fragmentação do ser. E isso acontece quando você sai de um relacionamento, quando você sai de um trabalho, isso acontece quando você sai de uma cidade. Aquilo que até agora formou quem você é no teu ego, no sentido da identidade, ok? E aí quando tem essa cisão, como que você se elabora? Quem sou eu além disso que eu era até agora? Esse papel social que eu ocupei e desempenhei até aqui disse muito sobre mim. Então a gente precisa, nesse momento, é um momento de muita dor, mas também é um momento de muita liberdade, porque você pode finalmente setar, configurar. Você coloca uma seta apontando para um lugar, você ajusta isso para a rota para onde você quer. Não é fácil, não foi fácil para mim também. No meio dessa crise, fez essa oportunidade. Então foi ali que eu comecei a legitimar esse caminho para o corpo físico, ok? Queria muito emagrecer, porque, pô, isso me fragilizava demais. Então consegui ir emagrecendo, consegui entrar em contato com um treinamento físico, tive esse brother, e aí logo na sequência já veio junto com a questão do propósito profissional, queria me tornar fotógrafo, consegui os caminhos para isso, fui trampar no shopping, desse trampo no shopping eu consegui comprar minha câmera, mas nesse momento que eu consegui esse efeito do emagrecer, foi um momento bem desafiador, né? Porque eu ia pro trampo, que era um trampo no shopping, no estoque, e transporte público era muito desgastante, mas quando eu chegava em casa, eu treinava todos os dias, com um vídeo do YouTube, assim como eu treino até hoje. Com um vídeo do YouTube, colocava ali, eu ia lá, imitava o brother e treinava assim todos os dias em casa depois de eu chegar da loja. Dentro do shopping eu conseguia ter a disciplina de não comer fora. Por quê? Porque isso, além de estar junto com a mudança no meu corpo que eu estava criando, então eu levava sempre fruta e lanchava fruta. Meu Deus. Sempre fazia isso, né? Também não tinha muito conhecimento nutricional, convenhamos. Mas ao mesmo tempo, isso estava junto com o grande ponto que era preciso economizar, porque eu estou aqui para comprar minha câmera. Então, assim, eu preciso usar o meu salário para comprar minha câmera. Se eu usasse meu salário para dar rolê, para sair, eu não iria cumprir o meu propósito. Beleza. Pô, e como que não desistiu, né? Teve uma figura naquele momento, que eu quero trazer aqui, é uma curiosidade, foi o que eu disse para não julgar. Eu lembro de eu ter um post naquela época do Marcos Mion, que hoje é apresentador ali da Globo, né? Eu nem sigo o Mion hoje, né? Mas é isso, há 10 anos atrás, sei lá quanto tempo faz isso, eu vi esse brother falando sobre ter mudado o corpo físico, e aí ele dizia no texto dele, como ele foi uma pessoa que sempre desistiu das coisas. E aí ele tinha se apaixonado pela mudança corporal ou pela jornada fitness, enfim, ele estava com um corpo super definido, super forte. Eu não sei se estava num caminho de atleta para fisiculturismo, enfim. E aí ele descrevia, e aí eu me via nas palavras dele. Ele disse, eu tentei teclado, ou tentei tocar piano, e desisti. E tanto lembro que, olha isso, eu estou refletindo um post do Instagram de 10 anos atrás, porque isso me marcou. Quando eu fui lendo ele, eu vi, caraca, mano, eu também desisti disso. Eu fui criado na igreja, a galera toca música, eu sempre quis me desenvolver na música. E eu não conseguia. Tipo, eu não conseguia bancar, tá ligado? Por quê? Porque é custoso. Pô, isso certamente você sabe como é não conseguir. Você sabe como é desistir. Você sabe como é iniciar uma dieta e não conseguir dar conta dela. Você sabe como é iniciar uma jornada de trilha e não conseguir, uma jornada de meditação e não conseguir, de estudo e não conseguir, de tentar uma habilidade, então, que não é obrigado, não tem nada a ver com o teu trabalho, com a tua sobrevivência, tocar violão. Eu desisti disso inúmeras vezes, não priorizei de fato, sabe? Enfim, então aquilo ali eu sentia assim, eu me identifiquei com aquela dor de tipo, cara, eu também não consigo nada.
E aí o brother tava ali tendo o orgulho, a felicidade de compartilhar essa jornada de ter conseguido manter uma disciplina no corpo físico dele e ter mudado o corpo dele. Um ponto que é necessário, então, aqui pra gente seguir adiante nesse processo de não desistir, com toda essa história que eu conto, a gente precisa começar por esse lugar da identidade, né? Eu preciso saber quem sou eu. Beleza, ó, a Beca acabou de dizer, começar é a parte mais difícil, boto fé. E aí o que eu tô dizendo é, vamos lá, vamos interpretar isso como esse preparo antes do começar. E é que vai te ajudar também no processo da não desistência. Que é muito antes de você começar a colocar na prática coisas, às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, mas você precisa ter um preparo psicológico sobre aquilo. Qual é a tua visão psicológica? Como que você se relaciona, o que eu quero dizer é como você se relaciona na tua psique e no teu corpo emocional com isso. Qual é a sua visão sobre o você que faz o que faz? E aí eu vou pegar emprestado novamente, né, que eu já falei isso para vocês algumas vezes, do livro Hábitos Atômicos, que é um esquema que me ajudou muito a montar a proposta que hoje é a minha mentoria Caverna, né? E aí a gente tem ali uma camada de mudança de comportamento, ok? E aí são 3 camadas dessa mudança de como a mudança de comportamento acontece. Vamos lá. No externo, na camada mais superficial, vamos imaginar um ovo, tá certo? Um ovo. A casca do ovo, que é o que está em contato aqui com o que está aqui fora, é o resultado. É você mantendo a sua constância no estudo do idioma, na economia, seja lá no que você se propõe, que você não quer desistir, na sua meditação, na sua prática de yoga, é o resultado. Ou é você não conseguindo. O resultado é você sempre no sedentarismo, sempre abrindo mão, sempre não conseguindo beber água. Enfim, esse é o resultado. Numa camada anterior ao resultado, existe o comportamento, ou o processo. Se ligou? Muitas vezes a gente quer trabalhar no resultado, né? Se obrigar no resultado final. E aí a gente precisa ter a sabedoria de entender, existe um processual anterior a isso. E isso muitas vezes é a sua rotina, a sua estrutura, que às vezes a pessoa se cobra, por exemplo, para academia X vezes na semana, e aí ela não consegue lidar com a realidade de que, meu Deus, mas na verdade o horário que eu estou colocando para ir malhar é um horário que é insustentável para mim. Então a gente precisa, numa camada, antes de ficar tentando modificar o resultado, a gente necessariamente precisa modificar o processo. E isso por si só já exige um nível de autoconhecimento, de maturidade, de sobriedade, de comprometimento emocional. Que aí eu entendo, tá? Como que isso se constrói, como que eu construo de fato a ação, e aí eu não vou mirar direto no resultado, eu vou mirar no processo pré-resultado. E ainda antes do processo, do comportamento em si, tem uma camada que seria, se o processo é a gema, a gente tem aqui no cerne da questão, a clara, o comportamento é a clara, que está no meio, e aí aqui no centro está a gema. E o que é a gema? É a identidade, ok? Então a identidade é quem sou eu que vou dar conta que vivo aquele resultado. Estão pegando a visão? Então, para além de eu pensar que eu vou X vezes na semana para academia, se quem está indo X vezes na semana para academia é uma pessoa que eu pago sempre e depois de 2 semanas eu paro de ir, ela vai pagar e vai parar de ir. Porque é assim que ela se sente, é assim que ela se manifesta, é quem ela é. Então existe um processo de identidade que você necessariamente precisa olhar para isso. Precisa priorizar olhar para isso. E aí isso é quem sou eu. Como que você dá conta de quem sou eu? Uma das primeiras coisas, eu tenho falado muito sobre o pensamento, né? Sobre estrutura mental. Vou entrar um pouco mais nisso. Calma aí. O que você fala sobre você? Quando você fala, eu sou. Se você é uma pessoa que ainda não ocupa teu centro, a live vai até 10 horas, tá, Beca? 1 horinha de live. Vou tentar ser mais ligeiro aqui. Vai até as 10. Vamos lá, se você é uma pessoa que ainda não tem consciência de como funciona tudo que eu trago aqui para vocês no episódio, sobre mentalidade, poder da mente, manifestação, cocriação, você fala coisas, você se sabota só no processo de identidade, na sua visão sobre você. Você diz, eu sou preguiçoso. Você diz, eu sou ansioso. Isso aí, a quantidade de gente que chapa na identidade e ansiedade, que todo mundo passa por ansiedade. Alguns mais e outros menos. Só que enquanto você está dizendo que ela é sua e que é quem você é, vai trabalhar, meu bem,
Beijo. Depois ou no YouTube ou no Spotify, como você preferir. Beijos. Se o que você traz, que isso é você, é quem você é, isso tem muito poder. Porque você está falando isso aqui, porque você está pensando isso aqui, e você pensa isso uma vez, duas vezes, três vezes. Ou seja, é como se fosse um aglomerado, como um... Perdão, gente, vocês estão me ouvindo? Calma aí. Coloquei aqui no foco porque entrou uma ligação. Agora, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá rolando? Tudo em paz? Preciso saber se vocês estão me ouvindo para eu continuar. Verdadeiros, diga aí se estão me ouvindo, por favor, para eu continuar. Valeu, Ana. Você tá aqui, que bom, não sabia. Sim, bom dia, meu amor, que bom. Ih, mudou, usa de novo! Fernanda, amei. Nanda Lima, taróloga. Que bom que você tá aqui. Mara também, valeu, gente. Bom, vamos lá, então vamos lá. Poder do eu sou. Poder do eu sou. Trabalhei primeiro isso no aspecto mais objetivo, tá? Dentro do meu trabalho que eu pego emprestado esses dois braços, esse mais racional e objetivo. Expliquei as camadas do mudança de comportamento ali através do que eu peguei do livro Hábitos Atômicos. Então, a relevância do processo de identidade. Só que agora eu vou trazer vocês para o campo mais metafísico da coisa. Aqui mais na linguagem do jovem místico, né? Que eu gosto muito também. E eu gosto de te lembrar que para além dessa identidade no sentido egóico da coisa, identidade, quem eu sou o Thomas, quem eu sou o Sol, quem eu sou o filho, quem eu sou o negro, quem eu sou o LGBT, para além desse processo de identidade social, tá certo? Que ainda assim tem um nível de relevância sobre como o que você coloca aqui. Que você está impregnado de crença, está impregnado de várias inseguranças que eu digo que eu sou, que eu sou, que eu sou, certo? Então eu quero te convidar, daqui a pouco eu vou mergulhar mais, em vigiar o que você coloca aqui dentro dessa camada essencial e profunda, porque ela é relevante. Ela vai sustentar todo o resto. Agora, numa perspectiva metafísica da coisa, eu estou acumulando os pensamentos, isso é, minha mentalidade, que a vida toda eu pensei sobre mim isso, logo é o que eu sou, é como eu me vejo. Se eu me vejo assim, meu filho, não adianta, você pode me ver como a coisa mais diferente do mundo, a coisa mais positiva. Se eu me vejo como a coisa mais negativa, mais incapaz, assim serei. Certo? Semana passada, minha amiga perguntou, Thomas, ela me chama de Thomas, você tá lá falando tudo aí nas lives, você faz um monte de conteúdo por semana, você não fica assim de entregar tudo, não? E aí depois como é que as pessoas te pagam e você já falou tudo? Como é que é? Você não fica... Como é que isso funciona? E aí eu trouxe, velho, eu posso falar tudo. Porque quando você está ouvindo tudo e você não é uma terra fértil, pode cair a melhor semente e ela vai secar. Eu, muitas vezes, já ouvi os melhores conselhos possíveis para resolver minha vida. Mas eu estava tão frágil, me sentindo tão incapaz, me sentindo tão pequeno, que isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tu pode receber a melhor orientação do mundo. Se você não se sentir hábil, forte, para executar isso, isso vai fazer efeito nenhum. Isso vai entrar e vai sair. E aí quando rola de vocês conseguirem, né, sentir aí, faz um investimento financeiro, que é energia, né? Dinheiro, tu pagou por aquilo, pum, vai lá, me paga por um acompanhamento terapêutico dentro da mentoria. Você senta ali, por mais que você esteja fragilizado, eu tô aqui com você, te vendo, a gente se vê. Aí é outra proporção mais profunda. Você está se levando mais presença, você está botando mais fé, você está confiando mais, está agindo mais a favor dessa mudança. E aí você provavelmente vai ouvir nas sessões, eu falo o que eu estou falando para vocês aqui agora. Só que é diferente, né? Claro, também porque eu falo e você me traz o seu cenário de fato, e aí eu consigo mostrar dentro do seu cenário como que isso que eu estou, talvez em algum nível, conceituando, porque pode parecer teórico, a gente consegue perceber quão prático isso é, e é chocante, né, muitas vezes. Principalmente nesse campo aqui, metafísico. A Fê falou exatamente, me vi aí em... Ai, meu Deus, gente, quantas vezes eu recebi as melhores coisas, a galera dizer, cara, sabe aquela... boa, eu vou falar aí uma coisa que eu já falei outras vezes. Aquela ideia de você estar com a faca e o queijo na mão. Tá com a faca e o queijo na mão. Pô, é muito frustrante, né? Porque a ideia, a princípio, é que você tem tudo. É só você cortar. Só que justamente, gente, muitas vezes o que falta parece besteira, mas não é. É a força motora. É essa habilidade de manusear a faca no queijo. Então, se você sente que você está com a faca e o queijo na mão, porque agora é o melhor cenário no sentido A mais B, e você poderia estar fazendo melhor, mas você não pode, respeita a verdade do seu ser. Você não está podendo no nível de consciência.
de vibração, de mentalidade. Então você precisa se treinar, eu preciso me treinar. Pô, eu entrei aqui, gosto sempre de usar esse exemplo, porque todo mundo aqui, via de regra, né, a galera que chega pro meu campo, também tem ferida da rejeição, que é algo que eu também trabalho. Eu tenho 17 mil seguidores, agora tem 7 pessoas ao vivo comigo. Vocês entendem como eu poderia olhar isso como, tipo, uma falha, um fracasso? Sustentar estar presente é um treino. Quando eu entrei, tinham 2 pessoas. Mas eu estou me treinando a isso há 22 semanas consecutivas. Um compromisso, um treino, uma continuidade. Por quê? E aí lembra o tema dessa live. Como não desistir. Existe um processo de propósito claro do que eu quero com isso. Eu estruturei, lembra do processo que eu falei? Já uma coisa que eu fiz para facilitar a minha presença aqui nas lives para além de ser uma live, é um episódio do meu podcast e vai depois pro YouTube. Então, para além de, tipo, não deu certo porque não tinha ninguém, isso já resolvi. Porque eu sei que, de qualquer maneira, isso é uma gravação que vai ser disponibilizada. Então, volta dentro do esquema da camada de mudança de comportamento. Isso faz parte do processo. Eu mudei o processo para facilitar o meu engajamento. Que aí, independente da resposta ao vivo de vocês ou não, isso tem um propósito maior que é ser disponibilizado depois para outras pessoas que me consomem nessas outras plataformas. Então, consigo me apegar a isso para justamente não desistir. Salve, Vini! Beijo, que inclusive é um que assiste depois no Spotify, né? Ouve. Então, volta. Mas para além desse comportamento aqui estratégico, que é uma forma de eu driblar a minha insegurança e a minha fragilidade, o medo de ser rejeitado, beleza? Gente, porque isso aqui, porque quem vê pode parecer, nossa, tá muito tranquilo. Primeiro, eu me treino a falar em público, a discursar, desde essa experiência, desde eu cresci na igreja, né, gente? Então, cresci em um ambiente que me proporcionou esse tipo de autoelaboração. Para além de dom, talento, que também tem, que seja, mas sou formado em comunicação, mas principalmente estou me expondo a isso há muito tempo. Beleza? E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue ganhar musculatura. Então, não é que o Sol faz isso porque ele é diferente de mim. É porque o Sol está se mantendo nessa direção. Como o Sol se mantém? Como o Sol não desiste? Aí volta nisso. Um processo estratégico, mas num processo anterior tem um processo identitário. E aí, dentro dessa identidade, qual é essa identidade? Muito lá atrás, eu comecei a tirar a venda dos meus olhos e perceber que eu não posso falar X coisas sobre mim que não são coerentes com o que eu quero. Aliás, poder eu posso. Mas o efeito é desastroso disso. O efeito é desastroso disso. Se eu falo que eu sou feio, nossa, gente, eu nem sei qual foi a última vez que eu tentar lembrar aqui que eu falei alguma coisa assim de mim, do tipo, de eu ser feio. E veja bem, eu tenho o mesmo rosto. E durante a maior parte da minha vida eu me senti feio. Então eu falava isso pra mim. Eu falava coisas horríveis sobre mim. E teve algum momento que eu fui me expondo a esse conhecimento e eu fui entendendo a proporção disso. E aí eu volto a dizer, né? Tem outra parada que eu gosto de trazer aqui, porque é do nosso cotidiano hoje, que são os memes, né? Autodepreciativos. É tão fácil. É tão fácil. É ofensivo você sustentar a autoestima hoje em dia. Que as pessoas se sentem ofendidas, porque o normal é todo mundo dizer o quanto são pessoas ruins. O quanto eu sou maluco, o quanto eu sou doido, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou fraco, o quanto eu não tenho autoestima. Xuxa, como é que é? Aquele meme Xuxa, não me lembro. Manca, capenga, esse tipo de coisa. Humor autodepreciativo está na normose. Isso está ressoando com todo mundo. E normal, seja normal, vai te levar nos resultados normais, que são essa frustração, que não é ocupar o centro, que não é bem-estar, que não é autoestima, que não é paz do eu, não é paz do espírito, não é satisfação. Xoxa, manca e capenga. Essa vibe, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma vibe comum que é a do se colocar para baixo. E isso ressoa com todo mundo, então ninguém vai te julgar por isso. Agora, quando eu falo, por exemplo, que eu me proíbo num processo mental, me autodepreciar, seja por uma vírgula, seja por uma bobeira, tá ligado? Aí parece exagerado, parece demais. E realmente, eu não fico corrigindo as pessoas quando eu vejo elas fazendo isso com elas. Porque não cabe a mim. Aí seria a tal da positividade tóxica. Cada um tem a liberdade de fazer isso. Né? Como quiser. Mas aqui no meu trabalho, nesse conteúdo, eu preciso te dizer, leve isso mais a sério. Se perceba. O que você fala sobre você é relevante em como você se vê e como você vai sustentar a tua ação
a tua continuidade ou a sua desistência. Então, antes eu expliquei aqui, né, nesse processo mais racional, objetivo, mudança de comportamento, e agora pegando emprestado no contexto metafísico esses pensamentos, a minha mente consciente, ela é extremamente relevante, porque ela manda essas informações para o meu subconsciente. Então, se agora, dia 1º de outubro, você começa a se vigiar e se proibir de falar coisas ruins sobre você, isso vai cada vez mais surgindo efeito no subconsciente, isso vai descendo. Isso vai ficando aqui, vai se construindo aqui no teu interior. Você vai começar a moldar ou reformular essa identidade. Aos poucos, né? Aos poucos, não é mágica. Mágica é infantil. E aí a gente está na vítima quando a gente quer mágica. Quer do nada que tudo mude. É frustrante, é desgastante, é passo a passo. Mas aos poucos, como você sempre fez repetidas vezes colocando para baixo, você vai começando a construir mais condições, mais fortalecimento emocional no teu subconsciente. Você está dizendo para você, a música que está tocando na tua cabeça sem você perceber, vai ser mudada. Ao invés de ser a música de que você não é capaz, vai ser a música de não é que eu aguentei muita coisa? Não é, gente, a positividade tóxica de você começar, a se enganar. Começa assim, subindo na escala vibracional. Começa, pelo contentamento. Começa pela apreciação, tá ruim, mas pelo menos. E aí você vai começar a achar coisas que você consegue olhar e, vocês estão entendendo? Você não vai sair da bad vibe, da depressão, pro entusiasmo genuíno, pra alegria e amor. Esse salto é muito difícil de acontecer. Você precisa ir escalando, assim. Sabe? Sai lá de baixo, vai, primeiro você vai sentir raiva da situação. Daqui a pouco essa raiva vai virar um pouco mais de determinação. E aí você vai subindo e daqui a pouco, olha, cara, tá ruim, mas pelo menos tá melhor que antes. E isso, gente, como que você consegue isso? Ouvindo uma live? Não, escreve isso hoje aí. Se você tá mal e tá ouvindo tudo isso, isso fez sentido pra você, escreve. Cara, tá ruim isso. Mas pelo menos, não deixa de colocar o mais. Porque se você só focar no que tá ruim, mais ruim será. E aí como que isso funciona, né? Esses pensamentos que se repetem, afeta a mente subconsciente também, mas para além disso, afeta como você se sente. Como você está se sentindo aí agora, o sentimento é uma tradução da nossa vibração, né? Talvez isso não seja claro, eu tenho estudado sobre isso, por isso que eu estou trazendo essas palavras aqui. O que eu sinto revela o que eu estou vibrando. Estou vibrando confiança? Estou vibrando amor? Eu estou vibrando confiança de que eu consigo não desistir, de que eu vou conseguir êxito naquilo que eu me proponho? Ou eu estou contraído? Estou sentindo que, não está dando certo, não está dando certo. Quando eu estou pensando que não está dando certo, eu começo a sentir que não está dando certo. Eu começo a me sentir muito incapaz. Eu começo a vibrar a incapacidade. Então, meu campo eletromagnético é da incapacidade. E aí eu vou viver experiências que vão ressoar com isso, vai me mostrar, vai dar match, vai se atrair, incapacidade. Pum, passei por uma experiência que mostrou quão incapaz eu sou. E aí você vai dizer o quê? Tá vendo como eu sou incapaz? Sabia que eu era incapaz. Tá ligado? Só que o que a gente não percebe na Matrix Zone aqui no dia a dia é que essas evidências que você está encontrando, você vai encontrar evidências de qualquer crença que você colocar aqui na tua cabeça. Se você começar, a partir de agora, a colocar a crença oposta, que é que você é capaz, você vai achar evidências na vida, que vai ressoar e vai te mostrar que você é capaz. Se eu começar, a partir de agora, falar que eu sou feio, vou usar de novo o exemplo da autoestima, tá? Eu sou feio, eu vou achar evidências, cara. Até porque, tô no sul do país. Tem gente, aqui onde eu moro tem gente de tudo que é lugar, né? Tá. Mas é isso, tem muitas pessoas brancas também. E eu posso olhar para pessoas padrões e ficar com isso na minha cabeça, achar que eu sou menos que elas, porque vocês estão entendendo, né? Posso vestir essa lente nos meus olhos. Agora, se eu visto a lente de que eu sou bonito, que eu sou gostoso, todas as experiências que eu vou atrair para mim são essas. No mesmo cenário. No mesmo contexto. Porque a lente que está nos meus olhos enxerga. Se eu tô com uma lente azul em frente à minha câmera, tudo que eu ver absolutamente será azul. Enquanto essa garrafa continuar aí, você só vai enxergar azul, depois o que está no fundo dela, azul e o gengibre dentro dela. Beleza? E assim é com a estrutura mental, isso é a sua mentalidade. Mas como isso funciona? Porque os pensamentos alteram a minha vibração, ou seja, aquilo que eu sinto,
E essa vibração, para além dela atrair as coisas, por ressonância magnética, né? Pela energia, para além disso, ela principalmente afeta a minha ação. Eu só vou conseguir dar continuidade no Duolingo no dia a dia se eu vibrar que eu sou uma pessoa que chega no 375 dias de francês no Duolingo. Se eu não acreditasse que eu era capaz, se eu não tomasse um tesão e um orgulho de postar o print para vocês e mostrar lá, ó, consegui em mais um dia, se eu não desenvolvo, se eu não mantenho isso na minha vibração, eu não vou sustentar essa ação. Então, às vezes você quer aprender o violão, por que sei lá, eu não estou fazendo aula de canto até agora? Porque existem crenças, desde a minha infância, sobre isso, e eu preciso, me dedicar, claro, priorizar, me dedicar a isso, reformular essas crenças de que eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de manter a disciplina nesse sentido. Mas como é um campo que mexe tanto comigo emocionalmente, sabe? Porque sempre foi um lugar importante desde a minha infância, né? Crescendo ali na igreja, tal. Eu sempre gostei de cantar e canto sempre, É um campo que ainda, né, tá me custando. Porque foram muitos anos me olhando de maneira inferior sobre isso. Então é algo que ainda está em tratamento, certo? Então eu não consigo ir até agora, manter de tantas disciplinas que eu tenho. Acabei de voltar de um treino de corrida. Ontem eu corri 13 quilômetros. Foi a maior corrida da minha vida. Eu nunca corri tanto quanto corri ontem. E não foi assustador fazer 13 quilômetros pela primeira vez na minha vida, porque nas 2 semanas anteriores eu tinha corrido 12 quilômetros. Porque eu estou numa planilha para 16. Então vou voltar aqui naquele esquema. Eu tenho um processual, que é, no caso, a planilha, que é um treino contínuo, que me dá a confiança, a segurança de que eu vou chegar no 16. Então não tenho medo, não foi assustador fazer o 13. Apesar de ter sido a primeira vez na minha vida que eu corri 13 quilômetros, não é novidade. Eu já estou projetando isso, eu já estou vivendo nas vésperas disso. Porque no processo ainda anterior, na minha identidade, eu disse, eu sou um cara atlético. Eu sou um corredor amador. Quando eu disse isso no eu sou, isso que me permitiu chegar até aqui. Se eu não tivesse colocado isso na minha identidade, eu não chegaria até aqui. Então preciso fazer a mesma coisa em relação ao canto. Me autorizar, porque vai ser errante. Eu desafino e vou continuar desafinando. Vai ser difícil aprender assim como uma língua nova. É um código novo, você tem que se dedicar para tudo que a gente vai fazer. Como andar de bicicleta, como escrever, como aprender a andar, engatinhar. Você está engatinhando, a criança cai. Está aprendendo a falar? A grande questão é que a criança, quando fala errado, ela não se bate e fala sua feia, ridícula. Todos os adultos estão falando bem e você não consegue falar. Você não vê uma criança fazendo isso. A criança fala errado. E ela continua falando errado, se esforçando, aprendendo, e daqui a pouco ela começa a falar melhor. E se é uma criança que não tem acesso à educação, ela continua crescendo falando errado. Muitas pessoas de origem humilde e pobre falam muito errado, porque não teve acesso à leitura, não continuou desenvolvendo isso. Então o ambiente te molda. Mas existe uma atitude, um posicionamento interno, que é você se ver capaz ou não de trilhar esse caminho, trilhar essa jornada. Falei muito até aqui. 7 pessoas aqui agora, tinha 8, agora tem 7. Como que foi isso pra vocês? Fala aí, como é que foi ouvir isso? Falei muita coisa. Como é que isso chegou pra você? Me diga. Tem uma mensagem do Vinícius, já vou ler, mas eu vou beber um gole d'água enquanto os verdadeiros estão pegando no celular, usando os dedos que Deus deu e digitando palavras de feedback, de falar como isso te atravessou. Que eu não sou uma palhaça, não tô falando sozinho. Deixa eu ler aqui o Vinícius. Se tem uma pessoa que se faz entender, é tu, meu amigo. Parabéns, você é foda, digo e repito. Que clareza. Obrigado, Vinícius. É isso, faz parte do processo de estudar muito sobre essas palavras, se expor aqui toda semana. Isso me ajuda a chegar até aqui. Entrega, muita clareza mental. Você falou do clareza? Muita clareza sobre o que eu quero dizer, com quem eu estou falando, qual é a ideia que eu quero passar. Tudo isso exige manutenção. Mas agradeço muito.
Bora lá, tô aqui esperando as palavras de vocês. Cotidianizar trouxe aqui, foi o primeiro, hein? O primeiro verdadeiro. Quem é mais o verdadeiro? Lipe, mais um verdadeiro. Mais verdadeiro. Vamos aumentar a lista de verdadeiros. Escreve. Escreve. Como que foi pra vocês? Pô, falei a beça. Ó, Cotidianizar falou, sempre uma honra de ouvir nesse processo de tentar não desistir. Ó, tem gostei muito do que você trouxe do tentar, porque dentro do livro Hábitos Atômicos ele usa como exemplo. Uma pessoa que diz, tô te oferecendo cigarro, aí você diz, não, obrigado, tô tentando parar de fumar. Outra pessoa oferece cigarro, não, obrigado, parei de fumar. Ou seja, é um exemplo desse processo da identidade. Ele mudou na identidade quem ele é, ele se enxerga como alguém que parou de fumar. E essa pessoa vai conseguir manter muito mais, a probabilidade de manter é muito maior por tudo isso que eu expliquei aqui. Porque ele modificou isso dentro do processo da identidade. E aí, de novo, pô, mas eu não consigo ainda dizer, enfim, é gradual. Mas com tudo que eu trouxe aqui para vocês, vão entendendo como que eu consigo ir modificando aos poucos o que eu digo sobre mim. Quando eu digo que eu estou tentando alguma coisa, ainda está mais fragilizado. E não se culpe por isso. Mas perceba, tá, como que você pode se ajudar a já falar outras coisas para você sobre isso, para se autorizar a não mais tentar. Por exemplo, deixa eu ver. Conseguir não é nunca falhar. Pega essa visão, gente. Conseguir, por isso que eu trago o conceito de constância cíclica. Inclusive tem um podcast disponível para venda, acho que está no link da bio. Eu expliquei dentro desse podcast, ele é R$100. E aí paga na Hotmart 12 de R$ 9,99. Que é onde eu explico todo esse conceito do que é constância cíclica e não linear. Linear é isso aqui, ó, do ponto A e eu subo sem parar, sem modificação, até o ponto B. E aí normalmente a gente acha que a disciplina é isso. Então se eu sou um corredor, vou usar esse exemplo, tá? Se eu sou um corredor, eu começo a correr, nunca mais paro e corro sempre igual, de maneira linear. Dentro do que eu conceituo aqui enquanto a ciclicidade nesse contexto da disciplina e da constância, a gente vai ter flutuações emocionais, vai cair e levantar. E aí o que eu quero principalmente é que vocês ganhem a habilidade num processo emocional para que você consiga aprender a cair, lidar com isso. E aí tem várias habilidades mentais que a gente precisa desenvolver. Uma emocional é a do perdão. Você precisa ser ágil em se perdoar, que vai ter queda, principalmente no processo de instalação de um hábito, nesse processo introdutório. Só que, por que a gente desiste? Porque a gente jurou que conseguir é sair do 0 e ir para o 10 sem voltar para o menos 0, para o menos 1. E aí, quando você entende que essas flutuações fazem parte do processo, você se permite continuar e aí, pouco a pouco, você vai, de fato, aumentando a sua performance. Tá ligado? Porra, hoje eu tô correndo 13. Eu comecei correndo 2 quilômetros há, tipo, sei lá, 2 anos atrás. Meu primeiro 10 quilômetros foi, tipo, ano passado, mais ou menos há um ano atrás. Fiquei meses depois sem fazer 10. Aí voltei agora quando cheguei aqui em Floripa já. Em junho. Não é linear. Enfim, tem esse lugar dessa gestão emocional que ajuda a gente, essa visão sobre isso nos ajuda a ser mais firme, né? Mais constante. Deixa eu ler mais outras aqui. O Felipe disse, entrei já estava quase no final, mas foi incrível, exatamente o que eu precisava ouvir. Homem Mar nem acabou. Mas eu entendi, entrou um pouco antes de você escrever isso, eu imagino, né? Aí a Ana disse, hoje eu tive uma ideia similar ao que você trouxe aqui. Parece que quando a gente tá puto, o universo manda vivências pra gente soltar e expressar, e extravasar. Não sei se me fiz entender, mas parece que o que você trouxe, complementando, ela vai complementar. Completou o que eu estava pensando. Beleza. Vinícius disse, como nos identificamos será a nossa identidade, ponto. Tá, respondendo aqui a Ana, sim, esse lance da ressonância, né? Então, ontem foi tão incrível isso, cara. Tipo, se você tá pensando muito numa parada, tá ligado? Se você tá exalando, vamos lá, a gente tá caminhando pro fim, tá? Ontem eu tava numa sessão e aí tinha acontecido uma... Imagina, aconteceu uma... Eu usei isso no exemplo no vídeo novo do canal. Eu vou usar meu exemplo, não da sessão. Vamos lá, tava no Uber, peguei um Uber com um motorista podre, chato, insuportável, amargo. O homem só reclamava da vida. Ele ficou boa parte em silêncio. Quando ele começou a falar, eu fiz uma pergunta pra ele. Ele já me respondeu meio mal. E aí ele começou a jogar muito veneno pra fora. Quando acabou, quando a gente saiu dessa corrida,
A gente viveu que a gente estava visitando ali uma casa, e aí quando depois de visitar, a gente lembrou do homem, e aí falamos dele. E, velho, era muito tentador passar tempo falando sobre os absurdos que ele falou. Só que veja bem, o motorista foi embora. Ele não estava mais ali entre nós. Só que você e eu, como seres humanos, a gente se conecta emocionalmente com aquilo que nos faz mal, com o corpo de dor, com aquilo que foi ruim. E a gente, ao contrário de ser sábio, né, numa atitude inconsciente e numa certa ignorância de como as coisas funcionam e o poder da nossa mente, a gente mantém aquilo que a gente não quer na nossa mente. E a gente fala de como aquilo foi ruim, de como aquela pessoa era absurda, de como aquela pessoa me fez mal, sabe? E aí eu vou, sem perceber, manutenciando muitas vezes o lugar da vítima, porque aquela pessoa é uma grande vilã na minha vida. Aí eu falo repetidas vezes mal dela. Eu falo mal dela. Eu falo como foi ruim, como ela me fez mal. Eu fiz isso muitas vezes na vida e vou continuar fazendo, tá? Se eu não vigiar. Se eu não estudar tudo que eu estudo todos os dias aqui e estou dividindo com você. Só que o efeito que isso causa é a pessoa, o motorista foi embora. Mas ele não vai. Porque ele fica o quê? No meu campo vibracional. Quando eu repito aquilo que foi ruim, na minha mente, na minha fala, eu vou aos poucos reencenando, eu vou vibrando aquilo novamente. Se eu estou vibrando isso novamente, se de novo, o meu campo eletromagnético está experienciando aquilo ali. Se ligou? Meu cérebro não consegue identificar de que aquilo não está acontecendo. Aquilo está acontecendo de novo, e aí eu estou emanando essa vibração. Vou pedir um Uber novamente. Como que você acha que vai ser o motorista? Vai ser um motorista que vai dar match com a minha vibração. Vai ser um motorista que vai me mostrar a evidência de que realmente os motoristas são, sei lá, intragáveis. Que os motoristas de Uber são amargos. Eu vou começar a acreditar que não preciso não, vou ser bem honesto. Olha o que rolou. Esse motorista, ele era, como eles chamam aqui, quem é o original do lugar, manezinho, né? E aí há quem diga, há quem faz esse preconceito de falar que as pessoas originais daqui são pessoas, enfim, menos agradáveis, vamos colocar dessa maneira, tá? Os preconceitos e estereótipos, vocês estão entendendo, né? E aqui é um lugar onde muitas pessoas, na verdade, não são pessoas originais do lugar. Então, quando eu fiquei lidando com aquilo, eu pensei, meu Deus, a minha cabeça era aquela vibe do tipo, tinha que ser um manezinho, eu tava fortalecendo o preconceito. E aí eu percebi isso e fui limpando, tá, gente? Fui fazendo o pano durante a viagem. O cara tá falando um monte de merda. Eu parei de falar com ele pra não ressoar e fui limpando em mim o que tava gerando aquilo ali. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, te amo, mas ao mesmo tempo metade me limpando e outra metade puta só. Outra metade criticando o homem e com raiva do que ele tava falando. Vocês estão entendendo, né? Foi-se embora. Graças a Deus, quando a gente chegou num lugar pra visitar a casa, o homem que nos recebeu, ele era manezinho. E era um cara educado, gente boa. Então, meu preconceito não foi fortalecido. Foi importante eu ter vivido aquilo que eu... Sabe? Eu tive um exemplo ruim que poderia fincar, fortalecer, fixar, e na sequência eu tive um exemplo bom que me abriu os olhos e me lembrou que, cara, as coisas não são fixas, eu não preciso fixar na minha mente as coisas. Eu não preciso desse preconceito, porque se eu colocar na minha cabeça que todo manezinho é amargo, assim será. Enfim, foi desafiador soltar, porque a gente gosta de sofrer, a gente gosta de reclamar. Parece que na minha vítima emocional interna, ela é legitimada quando eu fico falando como o outro é vilão, como o outro foi difícil, como o outro foi ruim comigo. Você ligou? Eu gosto, porque isso me mantém nesse lugar da vítima. E se eu fico nesse lugar enfraquecido, eu não resolvo a minha vida. Eu não pago o preço de fazer aquilo que é difícil ou desafiador. Porque eu continuo me vendo como, enfim, a pessoa frágil que sofre na mão dos outros. Muita coisa, né? Estamos caminhando pro fim, gente. Deixa eu ler aqui. A Ana falou, sol do céu, agradeço essa live de hoje. Vai me ajudar muito no meu dia. Gratidão demais. Obrigado por estar presente, Ana. Gente, tudo isso eu tenho falado muito no canal do YouTube. Toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo. Então, eu falei um pouco disso que eu falei aqui e outras coisas no vídeo de ontem, que é justamente sobre como a gente precisa focar naquilo que a gente quer ao invés daquilo que a gente não quer. Recomendo que você, onde você estiver ouvindo, vá nesse vídeo e fique atento. Se inscreve no canal, ativa o sininho, narará, aquela coisa toda que tem rolando vídeo toda semana no canal do YouTube. A Mara falou, falando mal do outro a gente se envenena demais. Sim. Tem uma live aqui sobre perdão, tá? Recente também. Eu falo sobre perdão. Quem sentir que precisa ouvir sobre isso, tem conteúdo aqui no podcast. Nanda disse, ontem me dei conta de como faço mau uso da energia da maternidade muitas vezes. Eu sei que sou mãe solo
fica a rotina pesada. Mas quanto mais valorizo esse status, mais trucunda fica a maternidade. Boto fé. É igual a gente com outros lugares sociais desafiadores, como, por exemplo, o racismo, né? Se a gente fica ali fortalecendo, é isso, vai ressoar mais situações para mostrar como é difícil, sei lá, ser uma pessoa preta, como é difícil ser o LGBT, como é difícil ser mulher, né? É muito fácil a gente cair nessa. É desafiador, mas é libertador quando a gente entende o poder disso tudo que a gente conversou hoje aqui. Nada disso. Daí ontem eu fiz algumas coisas diferentes. E foi aí que à noite, antes de dormir, veio o entendimento. E foi como se tirasse quilos de culpa, sobrecarga mental e etc. Gente, culpa, mano, a gente tem que liberar perdão o tempo todo sobre nós mesmo, porque é uma carga que deixa tudo muito mais pesado, né? Como estamos? Estamos caminhando para o fim. Obrigado, Nanda. Obrigado, Ana. Obrigado, Mara. Obrigado, Vini, que entrou aí também. Obrigado, Bruno, Cotidianizar. Obrigado, Felipe. Obrigado quem esteve presente. Obrigado, Beca, que estava mais cedo. Valeu o nome de todo mundo? Como vocês estão? A gente está finalizando. Eu vou pedir um ouro, tá? Pra gente finalizar. São 10h10. O que é o ouro? O que é isso que ficou aí na tua cabeça que você está levando, que você está saindo com isso? Para finalizar aí, pelo menos uns 3 ourinhos. Pegou a visão? Pô, Sol, o que mais me marcou aqui é sucinto, assim, só para finalizar com gosto bom na boca. Diga aí, meu computador tá fazendo um ruído aqui, eu tô fazendo um carinho nele para ver se ele melhora. Às vezes eu dou um tapa nele, né? Mas. Olha só, digo ouro, e se você quiser tudo isso que a gente trouxe aqui, passar por isso comigo numa sessão, tem como, o link tá na descrição ou na bio, tanto do acompanhamento terapêutico quanto da mentoria, certo? E aí se conecte, mande mensagem, veja, a página de vendas tem todos os detalhes, como funciona, preço para quem é, quais são os pré-requisitos, tudinho, tá? E aí, gente, cadê o ouro, minha gente? Vambora! 7 pessoas, são falsas ou verdadeiras, as 7 que estão aí? Bora, meu amor! Quero finalizar. Constância não é linear, disse a Mara. Quem quiser por esse workshop que fala sobre constância cíclica, me manda mensagem que é baratinho, 12 vezes no cartão, R$ 9,99, está disponível também. Aí eu explico todo esse conceito, faço exercício para você aplicar um hábito na rotina. Ó, Thalita, nem sabia que Thalita estava aqui, ó. Concordo demais sobre não proferir palavras ruins de nós mesmos. Pratico isso. Mas às vezes minha mente ainda mente e me pergunto, será mesmo? Pô, logo na hora de ir embora tomando uma pica dessa. Pratico isso, mas às vezes minha mente ainda mente e me pergunto, será mesmo? Olha, não sei se a sua mente ainda mente. É importante ser realista, tá, ô Thalita? Olha o mundo que a gente vive. Não é fácil pensar que o melhor tá vindo, não. Não é fácil pensar que coisas boas estão me acontecendo. Não é com você isso, comigo também, pô. Quando tem um problema, é fácil ser positivo. E aí acontece algum problema, cara, eu me preocupo. A minha mente vai ser levada para isso. Então é um treino. Por isso o trabalho que eu faço dentro da mentoria e no processo de acompanhamento aqui, porque a gente vai precisar usar ferramentas diárias. Eu uso ferramentas diárias e ainda assim, claro, quando tem alguma coisa ruim que acontece, é difícil. E aí você precisa voltar para esse lugar, ganhar musculatura emocional para voltar para esse lugar. A meditação ajuda muito nesse treino, né? Que é, vem um pensamento inconsciente no sentido de eu nem me dei conta que eu estou pensando isso, tá? Eu nem me dei conta. Mas isso que eu estou pensando, isso tá coerente com aquilo que eu quero ou tá coerente com o que eu não quero? Pô, esse é um tipo de habilidade que a meditação ajuda. A escrita ajuda, que você precisa acessar mais vezes o que está na tua mente. A autoobservação. Por exemplo, o sentimento revela a vibração. Então, se você está se sentindo mal, às vezes eu estou me sentindo mal e estou pensando, não, mas tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não! Honestamente, eu não estou pensando que tudo vai dar certo. Tem algum pensamento ruim rolando aqui, porque isso está ressoando na minha vibração. Então, é um processo de reeducação. Então não tem nada de errado com você que, tipo, a sua mente às vezes ainda mente pra você. Não, sua mente foi criada, cara. Não sei quantos anos você tem. Eu tenho 30. Pô, eu vivo num mundo. Eu contei que a história. Desde a minha infância eu tive agressões por ser quem eu sou. Sabe? Homens adultos fazendo homofobia comigo. Periferia do Rio de Janeiro. É mundo que a gente vive, gente. História triste não vai faltar. Pra mim e outras pessoas vão ter histórias muito pior do que a minha, do que a sua, você sabe. Então, assim, é um processo de reeducação. Mas é possível e fica muito mais leve, como a Ananda falou. Deixa eu voltar aqui em cima.
Cami, a gente se encontra amanhã de manhã, hein, no acompanhamento terapêutico. E hoje eu vou te responder já já. Vou entrar numa sessão daqui a pouco, aí daqui a pouco eu te respondo. Tamo aí, tamo vivendo. Cami falou, cheguei no final, mas meu ouro foi focar na realidade que eu quero viver para ressoar direitinho. A gente tá trabalhando isso individualmente, vou te ajudar um pouco mais. Segue na tua afirmação diária, que a gente tá construindo essa base aí. Vinícius falou, observar o que me identifico, por quê e pra quê. Ressoou porque essa semana eu estava estudando sobre. Vini, tu é brabo no que tu estuda. A Ana disse, tô processando, pô. Amei. Meu ouro é me olhar como sujeito. Fazer drama e ficar ali só culpando o outro é fácil demais. Isso, autorresponsabilidade, Ana. É muito fácil mesmo. E aí você precisa identificar, esse é meu padrão. Eu preciso ter um vilão, porque a vítima precisa de um vilão. Reconhece isso, é um pouco provocador, mas é isso, começa a se provocar. Se eu não sou a vítima, quem eu sou? Como é que eu posso ser a protagonista dessa história? Como é não precisar de um vilão? Como que eu posso ser a salvadora dessa história? Como que eu vou ser sendo, em si, a vítima, a vilã e a salvadora, se eu não precisar desses papéis? Porque se você é a vítima, você precisa de um vilão e de um salvador. E aí teu poder pessoal não está em você. Esse triângulo dramático, né, que é como a gente chama, como que você consegue assumir ele em você mesma? Thalita disse, sim, verdade, eu escrevo, ajuda muito mesmo. Meditação ainda, não, mas amei essa live, acompanhei o finalzinho. Pega essa visão aí da meditação então, Thalita. Começa colocando no teu despertador 5 minutos, 3. Se permite silenciar um pouco, e aí com o tempo você vai ganhando musculatura para fazer mais minutos, 10, 15, 20. Pegou a visão? Vai te ajudar muito. Se você já escreve, você já ressoou com essa live, tu já não é inocente, tu já não é faixa branca, tu já tá sabendo de muita coisa. Então se melhora aí, se compromete um pouco mais, porque se tu não limpar a tua mente, ela vai continuar suja. No mundo jaz maligno, tá ligado? Olha o mundo que a gente tá. Quando desligar aqui os outros conteúdos que tu vai ver no Instagram, excesso, vigia. Vamos lá. Beijo, então, temos... Isa, chegou no final dos final, hein, Isa? Beijo, Isa, que chegou aí agora. Não teve cafezinho hoje, tudo bem. Parabéns, Isa, pela formatura de yoga que eu vi. Arrasa, sucesso, viu? Beijo, gente. Ótimo dia pra nós. Até.